Fala aí, galerinha, beleza? Seja bem-vindo de volta para o nosso curso completo para iniciantes do ICT. A aula de hoje a gente vai falar justamente sobre os Fair Value Gaps, ou seja, as lacunas de valor justo. Claro que o crédito é todo do Michael Hudson, né, nosso mentor, e vamos adiantar, né, para a gente não fazer uma aula bem extensa, mas sim objetiva para que vocês entendam, e vou tentar ser o mais breve possível, mas claro. Queria enfatizar que a única forma da gente receber alguma coisa de vocês como pagamento, entre aspas, é somente que você curta esse vídeo, compartilhe, comente qual o próximo vídeo que você quer, se você sente dificuldade em algum conteúdo, certo? Então, peço para que você dê um like no vídeo, faça seu comentário, inscreva no canal, ative o sininho, para que outras pessoas, assim como você está sendo abençoado, seja abençoada também através do nosso conteúdo, beleza? Então, vamos lá. A aula a gente vai falar sobre o Fair Value Gap, certo? Então, para a gente iniciar logo aqui, o que é uma lacuna de valor justo, certo? Um Fair Value Gap representa uma ineficiência da entrega do preço, criada quando o preço se move com tal agressividade que não há troca equilibrada de liquidez dos dois lados, ou seja, a compra ou venda, certo? Nós do ICT usamos muito isso como confirmação de entrada, como também saída de liquidez. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso aqui, mas eu já vou adiantando para vocês que é uma ótima visão de mercado sobre o desequilíbrio, né? O desequilíbrio do preço quando não há uma troca equilibrada ali da compra e venda, ou seja, uma grande disparidade entre um e outro, né? Você já consegue ver que o preço quer negociar mais acima. Então, qual a definição técnica para isso, né? É uma faixa de entrega de preço, onde a liquidez de um lado do mercado é oferecida, geralmente confirmada com um vazio, né, de liquidez no gráfico de tempo menor, mas na mesma faixa do preço, certo? E a definição prática para isso, Felipe, podemos enxergar o Fair Value Gap como um bolso, entre aspas, né, deixado para trás no gráfico, um espaço onde o preço precisa ou tende a voltar para preencher, ou seja, aquela entrega rápida, né, que a gente falou em cima, é uma faixa onde a entrega do preço faz uma entrega maior, né, onde a liquidez do lado é oferecida, ou seja, a liquidez da compra, da venda, enfim. Lembrando que o Fair Value Gap também é uma forma de liquidez, certo? E aí o preço acaba deixando aquele gap, aquele bolso, entre aspas, né, que tende a voltar ali para depois ser negociado, certo? Então, quais são os tipos de lacuna de valor justo, Felipe? Beleza, vamos lá. O ICT categoriza dois tipos principais de Fair Value Gap. É o BIS, cara, isso aqui é imprescindível para você que quer entrar na mentoria. Muita gente entra na mentoria sem nem entender o que é o BIS e o CIB, certo? Eu vou usar até o Point Fix aqui, que é nosso auxiliar, né? Eu contratei ele para auxiliar a gente a mostrar aqui para vocês dentro do gráfico quais são os pontos, né? E por que esse nome, CBIS, né? Esse aqui é o Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency. Ou seja, o imbalance ele é buy side, ou seja, ele há uma lacuna, né, do buy side, e sell side inefficiency, ou seja, a ineficiência da parte da venda. O desequilíbrio é feito da parte compradora, certo? E não tem eficiência sobre a venda, ou seja, a venda não está conseguindo mais atingir os níveis que ele quer atingir. Então, nós temos uma disparidade, né? Nós temos um desequilíbrio da compra do lado do comprador e uma ineficiência do lado vendedor, certo? Esse é o nosso BIS. Apenas o lado da compra foi oferecido, o lado da venda não, indica um Fair Value Gap de alta. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos aqui, ó, o primeiro candle, certo? É esse candlezinho aqui de baixo, esse aqui que vocês estão vendo. E nós temos o segundo candle, certo? Que é esse aqui. Eu coloquei aqui em cima, mas é esse aqui, tá? Só para ilustrar melhor. E o terceiro candle é esse aqui. Ou seja, vamos recapitular. Primeiro candle, segundo candle e terceiro candle. Então, dentro desse candle, entre o primeiro e o terceiro, há esse segundo, que é justamente onde o preço vem para fechar essa ineficiência. Aqui nesse exemplo, nós temos o fechamento 100% do Fair Value Gap, que é quando você vê aí alguns mentores falar filed, né? Que é preenchido.
preenchido 100%. Então, entre a zona de 50%, a zona da base e a zona superior, nós temos a entrega 100% desse Fair Value Gap, certo? Então, primeiro candle, segundo candle e terceiro candle, nós temos aí a entrega do preço até as máximas, beleza? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Aqui nós temos agora o SIB, né? Que como o busy é buy side imbalance, sell side inefficiency, aqui nós temos o contrário, é sell side imbalance, buy side inefficiency. Apenas do lado da venda foi oferecido, o lado da compra não, né? Então indica um Fair Value Gap de baixa. Novamente, usando o nosso auxiliar para vocês entenderem melhor o que é isso aqui, né? Primeiro candle. E esse exemplo aqui foi até um exemplo bom que eu peguei. Então, nós temos o primeiro candle, né? O segundo candle é esse aqui, certo? Como eu enfatizei aqui. E o terceiro candle é esse aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Terceiro candle. Primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. E nós temos aqui o SIB, que é justamente a faixa de negociação para baixo. Mais para frente vocês vão ver o porquê eu coloco essas linhas aqui. Certo? Então, aqui nós podemos ver que nós temos um Fair Value Gap de baixo. Aí você pode me perguntar, Felipe, mas e esse aqui de baixo, né? Aqui também nós temos 1, 2, 3. Claro, esse aqui também pode ser um Fair Value Gap, né? Inclusive, esse aqui foi preenchido 100% de cá até o 25, né? Vocês vão ver aqui depois a Fibonacci interna, para a gente aprender um pouco mais sobre como utilizar melhor, né? Aqui nós temos uma região de Premium, né? Que é justamente os 50% de uma zona. Mais para frente vocês vão aprender sobre isso aí, certo? Então, esse Fair Value Gap ele foi utilizado aqui como uma região mais premium, mas poderia também ter sido usado esse aqui. Claro que nós temos outras confluências, né? Aqui, como esse candle preto, que é justamente a nossa breaker. Mas enfim, mais para frente vocês vão entender sobre isso aí. Então seria justamente um SIB, né? Essa entrega para baixo. Você vê que houve a disparidade, né? Que a gente fala, uma grande negociação para baixo. O preço retorna aqui para negociar e depois entrega mais para baixo do preço, beleza? Para que servem as FVGs? As lacunas de valor justo podem ser utilizadas como, primeiramente, ponto de entrada no mercado, certo? Segundo, alvo de saída, que é o que eu falei para vocês, é justamente o take profit da gente. Pode ser um lugar onde o preço está buscando para a gente sair, para a gente finalizar a nossa entrega. Eu uso muito como ponto de saída também. E como guia direcional também para onde o preço quer se mover, né? E ter uma coisa, sozinha, uma FVG não justifica uma entrada. Ela precisa ser validada com outros fatores de confluência. É por isso que eu falo na mentoria. Galera, tem que ter uma construção de narrativa para chegar até o final. Não adianta você pegar um Fair Value Gap e utilizar ele de qualquer forma, porque não vai acontecer. Precisa de uma construção de narrativa no fundo, beleza? Então, onde encontrar as FVGs? Você pode encontrar em qualquer time frame, claro, M5, M1, M2, M3, M10, M15, M30, mas o ideal é combiná-la entre os tempos gráficos maiores e menores para confirmar um viés da direção daquele preço específico, certo? Então é o que eu sempre falo, é o top-down que a gente chama. É aquela análise de cima para baixo para você chegar no viés direcional e você utilizar aquele Fair Value Gap naquele dia ali, de acordo com aquilo que você está vendo. Então, estrutura de Fair Value Gap no gráfico. Uma FVG é formada por 3 velas consecutivas, onde a vela do meio rompe a estrutura com força, deixando um gap entre elas, né? Então, o exemplo autista. Nós vamos ver aqui, ó, a máxima, entre a máxima da primeira vela, no caso aqui é a continuação, né, desculpa, a máxima da primeira vela, que é esse aqui, e a mínima da terceira vela, que é justamente esse. Então, nós temos aqui, ó, a máxima, certo, da primeira vela, nossa primeira vela aqui, como podemos colocar aqui de exemplo, né, e a mínima da terceira vela, que é justamente essa. O preço vai lá, esse preenche novamente 100%, e o preço acaba levando a entrega mais para cima. E aqui nós podemos ver também, ó, interessante isso aqui, que nós temos esse Fair Value Gap aqui, certo? Aí aqui nós temos 1, 2, 3 e o preço novamente vem entregar essa faixa aqui para levar o preço mais para cima. Ah, Felipe, esse Fair Value Gap aqui não foi validado, porque, claro, existia um reclaiming de Fair Value Gap aqui, né? Inclusive, uma vez um aluno de uma outra mentoria participou da nossa aula aberta e falou, por que o Fair Value Gap foi negociado mais de 2 vezes? Né? Justamente por isso, é um reclaimed Fair Value Gap. Então, nós temos aqui o exemplo até a liquidez, certo? Juntando a aula passada
com essa aula nós temos aqui uma compra até a BSL, né? Se vocês aprenderam, olharam a última aula. Se você não olhou, vê a última aula, que é justamente a Buy Side Liquidity, certo? Então, vamos para o próximo exemplo, que é o nosso exemplo de venda. A mesma coisa do de alta, mas agora um exemplo de venda. Uma FVG é formada por 3 velas consecutivas, onde a vela do meio rompe a estrutura com força, deixando um gap entre a mínima da primeira vela, ou seja, essa daqui, né? E a máxima da terceira vela, que é essa daqui. Aí nós temos aqui, esse aqui não completa 100%, né? Como vocês podem olhar o exemplo aqui, mas ele vem no 50% e acaba sendo usado para entregar mais abaixo, certo? Vamos para o próximo exemplo, tá? Como usar Fair Value Gap para entrada e stop. Regras práticas. Entrada. Idealmente entre 0,25 e 50 da lacuna. Vocês vão ver isso mais para frente. Stop loss colocado acima da segunda vela em Fair Value Gap de baixa ou abaixo da segunda vela em Fair Value Gap de alta, né? O preço pode retornar a um Fair Value Gap várias vezes. Presta atenção. Quando isso acontece, o ICT chama essa área de Fair Value Gap recuperada, que é justamente a Reclimate, né? Vamos ver aqui um exemplo do Busy, né? Que é justamente o Fair Value Gap de alta, Reclimate. Presta atenção. Nós temos aqui o 0,25 da Fibonacci e você vê que ele vem no 50 uma vez, respeita o 25 outra vez e para no 25 outra vez. Ou seja, olha quantos toques nós tivemos num só Fair Value Gap. Por isso que é chamado recuperada, que é o Reclimate, né? Muita gente não entende isso aqui. E o CIB Reclimate é justamente a mesma coisa para outro ponto. É o 50% tocado uma vez, né? Deixa eu voltar aqui. É o 50% usado uma vez e depois o 0,25 usado 2 vezes até que o preço vá até o ponto de liquidez que está aqui abaixo, tá? Então, esse é o Reclimate para você que está chegando agora nesse conceito do Fair Value Gap. Exemplos práticos: Fair Value Gap de baixa, CIB. Opa! Voltar aqui. Fair Value Gap de baixa é o CIB, né? Nós temos aqui, ó, a entrada, né? Como é feita a entrada, Felipe? Ou no 50%, eu aconselho, ou no 0,25, né? Stop na máxima do candle, justamente no primeiro candle. Aqui é o primeiro candle, né? Seria esse primeiro candle. O segundo candle seria esse, que é justamente o que fez o Fair Value Gap. E o terceiro é o que a gente usa para a formação do CIB, né? Então, ou stop no primeiro ou no segundo, a depender da estrutura também, isso é super importante, né? Então, nós vemos aqui que o preço ele não retorna na máxima do segundo e ele vai até a liquidez abaixo aqui, dando mais ou menos 1/4 aqui nesse exemplo de baixa, certo? Próximo exemplo é justamente o exemplo de alta. Mesma coisa, o exemplo passado que eu usei, né? 0,25 aqui, reclime de várias vezes, ele vem no 50. Se você quiser colocar mais abaixo aqui no 50, aí se eu coloquei a entrada justamente no 0,25, para você ver também que dá para ser lucrativo. Ó, aqui nós temos o nosso primeiro candle, nosso segundo candle e nosso terceiro candle, e aqui o preço ele vai até a máxima, dando aqui mais ou menos 1/2,5, beleza? Então esses foram os exemplos práticos, tá? E eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula. Lembrando que para recompensar a gente é só você dar um like, fazer um comentário, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber as notificações toda vez que a gente postar uma aula nova. Então a gente está com essa sequência do curso, é interessante se você quiser entender um pouco mais de maneira prática para que você se atualize, beleza? Então é isso, Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.